Oh!
Okay, come Shritar, come. The time is over. Yes. चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्तये नमो नमः। भक्ताभिहीना अवनावलक्ष्यै चित्ताष्टकामादिकरं नमस्ते। कृपामयि त्वं शरणं शरणं वन्दे नमस्ते शरणारविन्दं। नमस्ते जन्म
unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupad, Astotarashat, Shishimad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishtam Vishnupad, Astotarashat, Shishimad Bhaktivedanta Shivanarayan Goswami Maharaj. Também ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Shilaswami Maharaj, e também a todos os devotos sêniores, minhas reverências a todos os devotos do Senhor, Vaishnavas, Vaishnavis, e a vocês aqui, meus convidados, muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. So we are a little bit late, according to the traffic jam. Anyhow, we have arrived. Por causa do trânsito, a gente chegou meio tarde, né? Mas de qualquer forma a gente chegou. So I am very happy to be in front of you. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. So just I speak a few words for the purification of my tongue. E para poder purificar minha língua, eu queria falar para vocês algumas palavras. He spoke very nice, beautiful. Tattva Siddhanta in our philosophy, especially in Brahma Samhita, established who is Krishna. Ele, né, que falou antes de mim, ele estava falando muito bem uma filosofia muito profunda, né, das escrituras, Tattva Siddhanta. Ele estava citando uma escritura chamada Brahma Samhita, dizendo quem é Krishna. And who are the all demigod and demigoddess. E quem são os semideuses e as semideusas? So Brahma Samhita clearly gives this evidence. Krishna, he is the supreme, he is the Anadir Adi Govinda. Então, Brahma Samhita explica claramente que Krishna, ele é o Supremo e ele é a causa primordial e o começo de todos os começos. Further, Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. 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 Every slokas of Brahma Samhita last very clearly explained. Brahmaji recited the words Govindam Adi Purusham. Govinda is called Adi Purush, without beginning. Então, nesse hino, né, que foi falado pelo próprio primeiro ser criado do universo, o criador do universo, o Senhor Brahmaji, ele diz, no final de cada verso desse hino, ele fala Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. And he is called Anadir Adi, without beginning. Eu adoro Govinda, Krishna, que ele não tem começo e ele é a causa de todas as causas. And he is called Ishwar. He is Saint Bhagavan, he is the supreme controller. E ele é o controlador supremo de tudo, ele é Ishvara.
Brahma, Shiva, Indra, all demigods, always paying their obeisances unto his lotus feet. Brahma, o Senhor Shiva, Indra, todos os semideuses estão sempre prestando reverências aos pés de lótus de Krishna. And that means all they are his servant, and he the supreme, he the master. Ou seja, Krishna ele é o mestre supremo e todos os outros, todos os semideuses, todos são seus servos. And all kinds of power, mystic power, coming from Govinda. E todo o poder místico que existe vem de Govinda, de Krishna. Especially very nicely he explained the Sanskrit words. In this material world, people, they worship Ganesha, Então, especialmente, Ganadhiraja Ganesha. ele explicou uma coisa muito interessante. Ele falou antes, Madonna Gopal Prabhu, ele citou um verso que diz que, né, o que acontece, na verdade, as pessoas nesse mundo, elas adoram muito ao Senhor Ganesha. Because people are thinking Ganesha, you know Ganesha, who has elephant head. Então, vocês sabem quem é Ganesha, né? Aquele que tem a cabeça de elefante. Ganadhiraja Ganesha. Why? Because people are thinking he gives all kinds of mystic power, riddhi, siddhi, everything. Então as pessoas adoram Ganesha porque pensam, né, que ele concede todo tipo de perfeições místicas. Actually, Ganesh, he gets all kinds of riddhi, siddhi from Govinda. Mas na verdade Ganesha ele recebe todas essas perfeições místicas, Riddhi, Siddhi, tudo isso ele recebe de Krishna, de Govinda. Ganesha, every day, early in the morning, Brahma Murta, he paid his obeisances, lotus feet of Govinda. Todo dia de manhã, bem cedo, né, no momento que se chama Brahma Muhurta, bem cedo de manhã antes do sol nascer, todo dia Ganesha ele vai e presta suas reverências a Govinda Krishna. Then Govinda, he keeps his lotus feet on his, what is it called, shoulder. Então, e aí Govinda, né? Govinda é outro nome de Krishna. Govinda vai e coloca os seus pés de lótus sobre os ombros de Ganesha. Then Govinda, he gives all his riddhi, siddhi power to Ganesha. Then Ganesh, he gives the power, riddhi, siddhi to the others. Então aí Krishna ele vai dar todo esse poder místico para Ganesha. E aí Ganesha vai e repassa isso para as outras pessoas depois. Pranama Samhi Ganadhiraja. When Ganesh, he paid his obeisances, lotus feet of Govinda. Then Govinda, he keeps his lotus feet on his shoulder. Então quando Ganesha ele vai e presta suas reverências aos pés de lótus de Krishna, Krishna, né, Govinda, Krishna, ele vai e coloca os seus pés de lótus sobre os ombros de Ganesha. And that time Lord Krishna, he gives all his power to him. E é nesse momento Riddhi, siddhi, everything is coming. E é nesse momento que Krishna, ele dá todo o poder místico para Ganesha. Even Durga, many people they worship Durga Devi, who has 10 hands sitting on the back of tiger or lion. Então tem muita gente também que adora outra deusa que se chama Durga Devi. Né? Ela que tem assim 10 braços e ela fica sentada, essa deusa fica sentada em cima de um leão ou às vezes de um tigre. But who is she? Who is she? Durga Devi. Quem é essa Durga Devi? She is the jailer of this material world. This material world is like jail, karagar. Essa Durga Devi ela é a carcereira deste mundo material, porque este mundo material aqui onde estamos, ele é como uma prisão. And she also performs all her duties under guidance of Govinda. E tudo que ela faz, todos os deveres que ela cumpre, na verdade ela está fazendo sob a instrução de Govinda, de Krishna. Under the guidance of Govinda, everybody perform their duty and responsibility. Então, sob a orientação de Krishna, de Govinda, todos seguem, né, e fazem seus deveres, suas responsabilidades. Even Brahmaji, he creates this material world under guidance of Govinda. O Senhor Brahma, né, que é o criador do universo, ele também, né, ele faz seus deveres também sob a orientação de Krishna, Govinda. Shivji, Lord Shiva, he destroys everything
under the guidance of Govinda. O Senhor Shiva também ele faz a destruição, ele destrói tudo também sob a orientação de Govinda, de Krishna. Even Vishnu, he nourishment all the living entities under guidance of Govinda. E Vishnu também ele nutre todos os seres vivos sob a orientação também de Krishna Govinda. So now we are seeing in the scriptures three devata very prominent. Então a gente vê nas escrituras que três semideuses, três devatas são muito proeminentes. Brahma ji, Vishnu and Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva. So once many Rishi Munis they perform their activities, morning activities. Então uma vez os sábios estavam fazendo assim suas oblações matutinas. That means early in the morning, that sadhu they perform the fire sacrifice hutasana. Por exemplo, os sábios de manhã bem cedo eles fazem uma cerimônia de fogo, sacrifício de fogo. And they start to read different shastra discourse about different philosophy. E aí os sábios bem cedo de manhã eles leem diferentes escrituras e falam sobre filosofia. Those are the devotees of Brahmaji. They told Brahmaji they are supreme. He is the creator. E aí nessa reunião onde os sábios estavam conversando, quem era devoto do Senhor Brahma falou assim: Brahma ele é o supremo, Brahma ele é o criador. Those are devotees of Shivji. He told Shivji is powerful. E quem é devoto do Senhor Shiva falava assim: Shiva é muito poderoso. Shivji he destroys everything. Shiva destrói tudo. Shivji he kills all the demons. Shiva ele mata todos os demônios. Especially in his hand one special trident. E ele carrega em sua mão um tridente muito especial. You have seen Shivji's photo, picture, Shivji sitting, and in front of him he also holds the trident. Já viram alguma foto, alguma imagem do Senhor Shiva? Né? Ele fica sentado, ele segura assim diante dele um tridente muito poderoso. Why? Por quê? Shivji completely penniless. O Senhor Shiva ele não tem dinheiro, ele não tem um centavo. Even he has no cloth. O Senhor Shiva não usa nem roupa. He wears just the skin of the tiger, that is charma. Ele usa como roupa um couro de um tigre. And his, what is it called? The gloves. E ele tem muitos dreads no cabelo. Snakes around his neck. Ele usa uma cobra em volta do seu pescoço. Why? He is putting that trident in front of him. Então por que o Senhor Shiva fica segurando um tridente na frente dele? If you have a lot of wealth of money, then need 2, 3, 4 security guard with stun gun, machine gun. Porque assim, é natural que se você tiver muito dinheiro, você vai, ter que ter assim, uns 3, 4 seguranças, armados, para te proteger. This is true. Or if you are completely penniless, so why need the security guard? Why the stun gun, machine gun, or trident? Why? Mas se você não tem dinheiro, não tem nenhum centavo, é pobre, para que você precisa ter seguranças, ou seguranças armados, ou por exemplo ter esse tridente para te proteger? Por quê? The question will come also. Why Shivji completely penniless, but he keeps the trident in front of him? Por que Shiva, apesar de não ter dinheiro, ele não tem um centavo, ele não tem nada, mas mesmo assim ele segura um tridente? Por quê? Because Shivji's duty is to kill the demon. Porque o dever do Senhor Shiva é esse, é matar os demônios. He destroys everything. This is his duty. O dever dele é destruir tudo. So those who are devotee of Lord Shiva, they explain, oh, Shivji is powerful. He is the supreme. He destroys everything. Então quem é devoto do Senhor Shiva, nessa reunião ali de manhã, estava falando assim, Shiva ele é o supremo, ele destrói tudo, muito poderoso. Those who are devotees of Vishnu, they explain, no, Vishnu is the supreme.
Mas quem devoto do Senhor Vishnu estava falando assim, ah não, Vishnu ele sim é o Supremo. In nourishment to all the living entities. Ele é quem nutre todos os seres vivos. In this way, all Rishi Munis, they discuss with each others. Então assim, todos os sábios, os rishis e os munis, eles estavam discutindo, né, esses pontos. They could not give the decision argument. The decision. Who is the supreme? E eles não estavam conseguindo assim, decidir realmente quem que era o Supremo. Brahma, Shiva ou Vishnu. In the meantime, one great devotee appeared. Aí bem nessa hora apareceu ali um grande devoto. His name is Bhrigu Rishi. O nome desse devoto era Bhrigu Rishi. When Bhrigu Rishi appeared, all the sadhus, they stood up and left their asana. Então quando Bhrigu Rishi, esse grande sábio, apareceu, todos os outros sábios que estavam já presentes, eles se levantaram, né, de seus assentos e receberam esse outro grande sábio que havia chegado. And they very humble asked Bhrigu Rishi, Sagatam bho mahabhaga nitta kirtaniya Sri Hari Mandire. Welcome. Please come in our assembly house, sadhus assembly house. E aí eles receberam esse sábio, né, falando assim essas palavras de boas-vindas. Ó, por favor, seja bem-vindo na nossa assembleia, né? Seja bem-vindo aqui na nossa assembleia. That time Bhrigu Rishi, he seated on the asana, singhasana. E aí tinha um trono, né, e Bhrigu Rishi, esse sábio, se sentou ali naquela plataforma. Then all sadhu, rishis, munis, they discussed this philosophy. Who is supreme? Brahma, Vishnu or Shiva? E aí os sábios estavam discutindo esse ponto, né? Quem que é mais superior? Quem é o superior de todos? And they very humble asked Bhrigu Rishi, please you give the conclusion. Brahma, Vishnu ou Shiva? E aí eles perguntaram para Bhrigu Rishi, por favor, dê a conclusão sobre quem é o superior, quem é o mais elevado de todos. Then Bhrigu Rishi told, hey rishis, munis, sadhus, give patience. E aí Bhrigu Rishi falou para os outros sábios que estavam ali, sejam pacientes, fiquem calmos. Just I am coming and give answer to you. Who is the supreme? Eu vou resolver, eu já volto e vou falar para vocês a resposta sobre quem é o supremo entre esses três, quem é o superior. Then Bhrigu Rishi, he left that assembly house of the sadhus. E aí Bhrigu Rishi ele foi embora daquela assembleia ali dos sábios. Then first Bhrigu Rishi, he arrives in Brahmaloka, Satyaloka, the place of Brahmaji, who has 4 heads. Aí o primeiro lugar onde Bhrigu Rishi foi para Satyaloka, que é um local chamado Brahmaloka, né? É o sistema planetário onde vive o Senhor Brahmaji, né? Esse criador do universo que tem 4 cabeças. Brajali, everybody understand? Brahma? Aqui no Brasil todo mundo conhece esse nome, né? Brahma. Very sweet names, everybody knows. Todo mundo está familiarizado com esse nome aqui no Brasil, né? Brahma. But that is different Brahma. Brahma. Mas o Brahma que eu estou falando não é esse que estão pensando, é outro. But I am discussing with Brahma, who has 4 heads and who is the creator of this material world. Estou falando do Brahma que tem 4 cabeças e é o ser que é o criador do mundo material. So Bhrigu Rishi arrived in Satyaloka, Brahmaloka. Então Bhrigu Rishi chegou a Brahmaloka, Satyaloka, a morada desse Senhor Brahma. But he did not give respect to Brahmaji. Mas quando Bhrigu Rishi chegou lá, ele não ofereceu respeitos ao Senhor Brahma. No paid his obeisances, no any etiquette. Just he came and stood in front of him. Ele não prestou reverências, ele não chegou com cordialidade, sendo cortês, ele simplesmente entrou ali e ficou parada na frente do Senhor Brahma. Then Brahmaji told, hey! Aí o Senhor Brahma falou assim, Bhrigu, You are my son. você é meu filho. You don't know the etiquette? Você não sabe como se comportar com How o do you filho? respect your father? Não sabe como respeitar o seu pai? He used very harsh words. E aí Brahma falou assim, bem grosso com Bhrigu. I am your father. Eu sou seu pai. Then Bhrigu Rishi told, you are not the supreme. Aí Bhrigu Rishi, né, o sábio então falou assim para Brahma, você não é o supremo. You have so many egos, false
falso ego. That means you have Rajaguna. Ou seja, você está repleto de Rajaguna, esse modo da paixão. Try to understand. Rajaguna means these types of egos called I'm the creator. Então, em Rajaguna, no modo da paixão, vem esse tipo de ego, de você pensar que você é o criador. Mode of passion. É o That is called Rajaguna. modo da paixão, Rajaguna. In this Rajaguna mode of passion, the creation of comes. E a criação ela ocorre através desse modo da paixão. So you are very proud. You are thinking you are creator. Então, Brigurishi falou para Brahma, você está muito orgulhoso, achando que você é o criador. So Brigurishi declared, Brahmaji, he is not Bhagavan, he is not supreme. Então, Brigurishi então ele declarou para todo mundo, o senhor Brahma, Brahmaji, ele não é Deus supremo, não é. Then Brigurishi arrived in Kailash. Aí depois, Brigurishi foi até outro local, um local chamado Kailash, That is called Shiva Loka. que é o planeta onde mora o senhor Shiva. Lord Shiva is sitting in there. E lá nesse local, o senhor Shiva ele fica lá parado, sentado. That time Brigurishi, he arrived, even he did not give respect to him. Aí quando o Brigurishi chegou nesse local onde mora o senhor Shiva, Brigurishi também chegou e não ofereceu nenhum tipo de respeito para o senhor Shiva. Then Shivji became very angry. E aí o senhor Shiva também ficou muito bravo. Hey, Brigu! Brigu, You are my brother. você é meu irmão, I am your elder brother. eu sou seu irmão mais velho. You did not know how to give proper respect your elder brother? Você não sabe respeitar direito seu irmão mais velho, não? Then Brigurishi used many harsh words to Shiva. E aí Brigurishi começou a tratar o senhor Shiva muito mal, assim, falando palavras bem rudes com o senhor Shiva. Then Shivji became very angry. E aí assim o senhor Shiva ficou ainda mais bravo. If I tell you some harsh words, you become angry or not? Se eu falar grosso com você, te tratar mal, falar de palavra áspera com você, você também não vai ficar bem bravo? Not angry. You are trying to fight and protest. Né? Se eu falar de forma rude com você, não só fica bravo, você vai querer partir para cima de mim para protestar. In the same way, Brigurishi he used many harsh words. Then Shivji become very angry, so much anger coming. Então, da mesma forma, Brigurishi ele começou a falar assim, palavras muito duras mesmo com o senhor Shiva, bem rude. E aí o senhor Shiva, ele estava querendo brigar com o Brigu mesmo. Then Shivji took his trident and tried to kill Brigurishi. E aí o que aconteceu? O senhor Shiva pegou o tridente dele e tentou matar o Brigurishi. Then Brigurishi declared Shivji is not Bhagavan. E aí o senhor Brigurishi, né, esse sábio declarou assim, Shiva não é Deus, com certeza. Because he has so much tamaguna. Porque ele está repleto de modo da ignorância, tamaguna. Mood of ignorance. Tamaguna. Esse modo da ignorância, tamaguna. And if you are mood of ignorance, then you become very angry. Porque se você tem esse modo da ignorância em você, você fica assim muito bravo. That time this finger will come. This finger will come. Aí você levanta o dedo e fica assim, atacando outra pessoa. That time so much angry. You are rascal, stupid, nonsense. Aí você pega o dedo assim e começa a xingar outra pessoa. Você é um idiota, um estúpido, um canalha. That is called this one. Symptom of tamaguna. Então quem faz isso é um sintoma de que a pessoa está no modo da ignorância. So Brigurishi, more and more, tell, hey, no, you are not. But then he became very angry. Então o Brigurishi ficou assim, né, provocando ainda mais o senhor Shiva, tratando ele mal, falando bem rude, xingando o senhor Shiva, e o senhor Shiva ficou mais bravo ainda e ficou atacando o Brigurishi muito. Then Brigurishi declared, Shivji is not Bhagavan, he has tamaguna. Brigurishi declarou, o senhor Shiva não é Deus, porque ele tem essa tamaguna, esse modo da ignorância. Tamaguna means to destroy everything. Porque em tamaguna, o que acontece? É uma questão de você vai querer fazer destruição, destruir tudo. Tamaguna, two things, lust and anger, kama, krodha. Então, o modo da ignorância é basicamente duas coisas, luxúria e raiva. Srimad Bhagavata gives evidence.
O Srimad Bhagavatam fala sobre isso. So Vibhuti declared Shivji is not Bhagavan. Então, Brigurishi, então, esse sábio, ele fez essa declaração também, que Shiva não é Deus, Bhagavan. So how will prove who is Bhagavan? Mas então, como provar quem realmente é Deus? Who is beyond of all these gunas? He is called Bhagavan. Deus mesmo, ele está além de todos os modos da natureza material, além de todos os gunas. Harihi guna sakshat purusa pravite paraha. Who is Bhagavan? Hari. Because he is beyond all gunas. Quem é Deus? Né? Hari. Né? Deus e Krishna, ele está além dos modos da natureza material. So now coming in this way, finally, Bhagirathi arrived in Vaikuntha Dham. Então, finalmente, esse sábio, Brigurishi, ele chegou a Vaikuntha Dham. That time Lord Vishnu, he was laying down on his bed of Sesna. Aí, bem nesse momento, quando o Brigurishi chegou em Vaikuntha, que é onde o Senhor Vishnu mora, o Senhor Vishnu estava deitado assim, numa cama que ele deita, que é uma cama, que é uma cobra, na verdade. Did you see the picture? Já viram uma Vishnu? foto de Vishnu? He is taking rest in the ocean of milk, Kshet Samudra. Então já viram alguma foto do Senhor Vishnu, né? Ele fica descansando em cima desse oceano de leite. Se chama Kshet Samudra. And his bed, very nice, beautiful bed. That is called Sesavana, Sajja. E a cama em que o Senhor Vishnu fica deitado é uma cama assim, que é como se fosse uma cobra gigantesca, Sheshanag. And his snake making very nice, beautiful coil. And Lord Vishnu laying down halfway and Shankar Chakra Gada Padma, 4 arms with his 4 instruments. Então a cobra, né, vai, se enrosca assim toda e gera um local bem confortável para o Senhor Vishnu deitar. E ele fica lá deitado, né, com os seus 4 braços, que tem uma concha, um disco, uma flor de lótus e uma massa. And Lord Vishnu, he is sleeping. That is called Yoga Nidra. E quando o Senhor Vishnu está dormindo, na verdade, esse processo se chama Yoga Nidra. His eyes half closed and half open. Os olhos do Senhor Vishnu ficam semi-abertos, semi-cerrados. And his consort Lakshmi Devi massaging his lotus feet. E a consorte de Senhor Vishnu, que se chama Lakshmi Devi, ela ficou fazendo massagem nos pés dele. And Lord Vishnu navel manifested one very nice, beautiful lotus stem. E aí do umbigo de lótus do Senhor Vishnu surge assim um caule de uma flor de lótus. And in the top of the lotus, Brahmaji manifested. E do topo dessa flor de lótus, que sai do umbigo de Vishnu, é de onde se manifestou Brahma, que é o criador do universo. For this is called Narikama. Brahmaji manifested from Vishnu's Narikama. Então o Senhor Brahma, ele se manifestou nesse umbigo de lótus do Senhor Vishnu. O umbigo de lótus em sânscrito se chama Navikama. So now coming in this way, at that time door was closed because Lakshmi Devi, the consort of Lord Vishnu, massaging her husband, lotus feet. Então a porta estava fechada nesse momento. Por quê? Porque Lakshmi Devi, que era a esposa de Vishnu, estava bem fazendo massagem nos pés de Vishnu, bem nessa hora. But Brahmaji, Brigurishi, he entered. He did not knock the door. Mas Brigurishi, ele saiu entrando, ele nem bateu a porta antes de entrar. If anybody inside the room, there is a general etiquette, you have to knock the door. Então, se alguém está dentro de um quarto com a porta fechada, a etiqueta básica é que antes de você entrar, você vai bater a porta. But Brigurishi, he did not knock the door. Mas Brigurishi, ele não bateu a porta. Just with two hands and push and entered inside. Ele saiu entrando mesmo, empurrando a porta e foi entrando lá. And I told the Lord Vishnu, he was laying down on his bed of Sesa Nag, and his wife consort Lakshmi massaging his lotus feet. Como eu falei, né, o Senhor Vishnu estava deitado na cama, né, daquela cobra gigantesca, Sheshanag, e aí Lakshmi Devi, a consorte dele, estava massageando os pés dele nessa hora. Brigurishi just entered Vishnu's room and hid his feet on his chest. E aí Brigurishi saiu entrando, né, na maior, no quarto lado do Senhor Vishnu, e foi e deu um chute no meio do peito do Senhor Vishnu. Then Lord Vishnu, what happened? Suddenly, and who hit at my chest? Isso tudo foi muito rápido. O Senhor Vishnu tomou um
susto. O que aconteceu? Quem me chutou aqui? Then Lord Vishnu opened his eyes. Oh, Bhrigurishi has come. Aí o Senhor Vishnu foi e abriu os olhos assim. Ah, foi Bhrigurishi que chegou. Lord Vishnu, very humble. E aí, o Senhor Vishnu, né, foi, assim, começou, ele é muito humilde. And hold the feet of Bhrigurishi. Muito humildemente ele foi e segurou, se agarrou aos pés de Bhrigurishi. And told him, Bhrigurishi, you hit it, your feet, lotus feet on my chest. Falou assim, ó Bhrigurishi, você chutou, né, o meu peito, você, né, encostou seu pé no meu peito. But my chest is as like thunderbolt. Você deu um chute no meu peito, no meu peitoral, mas o meu peito é tão duro como um trovão. Your feet is very soft. E os seus pés são tão macios. Must be you are feeling so much pain on your feet. Com certeza você deve estar sentindo muita dor no seu pé, né, pelo chute. I must massage your lotus feet with my hand. Eu tenho que massagear os seus pés com as minhas mãos. When heard this, then Bhrigurishi heart melted. Quando Bhrigurishi ouviu as palavras do Senhor Vishnu, o coração de Bhrigurishi, né, desse sábio, se derreteu. Ele se emocionou. Bhrigurishi realized, I hit it, my feet on his chest. And now, Vishnu is saying, I am feeling pain in my feet. Aí Bhrigurishi ficou muito surpreso, né? Eu cheguei de um chute, né, no meio assim, né, do peito do Senhor Vishnu, e mesmo assim ele veio humildemente dizendo que eu devo estar sentindo dor nos meus pés e quer me massagear. Then Bhrigurishi declared, yes, only Lord Vishnu is the supreme Bhagavan. E aí foi aí que Bhrigurishi, esse sábio, ele declarou o quê? Que apenas o Senhor Vishnu é realmente Deus, Bhagavan. He has no lust, anger. Vishnu, ele não tem luxúria, não tem raiva. He is beyond the gunas. Prakriti is guna. Vishnu. Guna means mood of nature. Então, aí Bhrigurishi, ele disse então que Vishnu era Deus, porque quem é Deus, ele está sempre além dos modos da natureza material. Our lust, anger, ignorance, and also ego is coming from the mood of nature, Prakriti guna. A nossa luxúria, a nossa raiva, a nossa ignorância, tudo isso vem desses modos da natureza material, Prakriti guna. This is good. Não é verdade? If I tell you some harsh words, then you are very angry. Why? Because this is coming the mood of nature. Prakriti is guna. Se eu começar a falar áspero com você, te tratar mal, for grosso com você, você vai ficar muito bravo, né? Por quê? Porque isso é natural da natureza material. Esse modo da natureza. Lord Vishnu is beyond the mood of nature. Mas o Senhor Vishnu, ele está além desses modos da natureza material. So for this regard, Srimad Bhagavatam gives this evidence. Harihi nirguna saksha Purusha Prakriti Paraha. Lord Sri Hari is the supreme high, is the beyond of mood of nature. Então por isso que as escrituras revelam isso, né? Que comprovam que apenas Deus, Sri Hari Krishna, ele é o Senhor Supremo. Por quê? Porque ele está além dos modos da natureza material. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he advised to all his followers. Então, da mesma forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele aconselhou a todos os seus seguidores. How will chant holy names. Que era para todos cantarem os santos nomes. How will serve to Lord Hari. Que também ele aconselhou que todos deveriam servir a Krishna. Pranadapi sunichena taroriva shishruna Amaninamana kirtaniya sadari. You always very humble, more than the blade of grass. Então seja sempre muito humilde, mais humilde que uma folha de grama. Taroriva shishruna, you be tolerant as like tree. E você deve ser tolerante como uma árvore. Trees, they are giving all kinds of things. They are like completely sacrifice to serve to the others.
Porque a árvore, ela dá tudo para os outros, né? Na verdade, a árvore se sacrifica completamente para servir os demais. Then without reason, don't cut the tree. Vocês não devem, ninguém deve cortar a árvore sem necessidade. Trees, root, leaves, everything, and sacrifice for others. Sem algum motivo sério, né? Porque na verdade, as raízes das árvores, as folhas das árvores, tudo que a árvore tem, ela usa para servir os demais, ela sacrifica para os outros. Trees give the fruits to us. As árvores nos dão frutos, And oxygen coming from the trees. nos dão essa comida e também nos dão oxigênio. Even you cut the tree with the axe, but tree will not say why you are cutting to me. Você pode até mesmo cortar uma árvore com machado, mas ela não vai falar para você assim, por que você está me cortando? Ela não vai falar isso. Even you cut the tree also give the shadow to you. Mesmo que você corte Sim. uma parte da árvore, a árvore continua te dando sombra. Even with the axe, if you cut the tree, the one kind of tree that is called sandalwood tree, and the axe will become very sweet fragrance. Existe um tipo de árvore, é uma árvore que se chama árvore de sândalo. Mesmo que você tente matar a árvore e cortá-la, cortando ela com um machado, essa árvore que ela é muito cheirosa, né, sândalo, vai mesmo assim deixar o seu machado super cheiroso, um cheiro muito agradável. So there are many teachings from the trees, how trees are very tolerant. Então a gente pode aprender várias coisas com as árvores, né? Como que as árvores são muito tolerantes. We cannot do this. A gente não consegue fazer que nem as How árvores. trees are tolerant. Fatigatnadi Sunichu Taruri Vashrishna will be tolerant as like tree. Então, por isso que a gente tem que ser mais humilde que uma folha de grama e tolerante como uma árvore. At Amani Mananodino, never hankering for your own name, fame, reputation, and you give respect to others. E a gente nunca deve esperar ser honrado, ser prestigiado, ter uma reputação. A gente simplesmente deve oferecer toda a honra e respeito aos outros. Could you give respect to others if anybody hit you or use harsh words? Você consegue respeitar alguém que te trata mal, que é áspero com você, é grosso com você, que não te respeita? Very difficult. You think, oh, he is my enemy. É muito difícil. Quando isso acontece, você na hora pensa, essa pessoa é minha inimiga. Who is your enemy? Mas quem realmente é seu inimigo? No one is your enemy. Ninguém é seu inimigo. So now coming in this way. Bhrigu Rishi in this way, he declared, Lord Vishnu is the supreme because he is the beyond of Sattva, Raja and Tama Guna. Então nesse dia, Bhrigu Rishi ele declarou, Vishnu ele é o Senhor Supremo, Bhagavan. Porque ele é Deus porque ele está além dos modos da natureza material, tanto da bondade, quanto da paixão, quanto da ignorância, além de tudo isso. So who is Vishnu? Actually Krishna. Krishna's innumerable names, Ananta name, one name is called Vishnu. Na verdade, quem é Vishnu? É o próprio Krishna, né? Porque Krishna tem infinitos nomes. E um desses infinitos nomes é Vishnu. Vishnu means Ishvara, Bhakmati Vishnu, who resides everywhere, who resides in the heart of all the living entities in the form of Super Soul, Paramatma. O nome Vishnu significa aquele que reside em toda parte, aquele que está em todos os lugares, no coração de todos os seres vivos. Deus, ele vive no coração de todos os seres vivos na forma da super-alma. For this regard, scripture says Vishnu is Bhagavan. So for the Isara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govindam Sarvakarana Karanam Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami 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 Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Padika Brahma Samhita is saying Krishna is called Vishnu. His inward name, one name is called Vishnu. Bhakmati Vishnu.
Então Krishna tem infinitos nomes e um desses nomes é Vishnu, aquele que reside em todos os lugares. Então Vishnu, Krishna, ele é Deus, Senhor Supremo. But he is beyond of Maya's guna. Actually he is not, he has no sattva guna. Just he accepts sattva guna and nourishment to the living entities. Então Vishnu está além dos modos da natureza material. Na verdade, ele não está em Sattva-guna, ele só aceita essa Sattva-guna para fazer essa moda da bondade para poder nutrir os seres vivos. As like the leaves of the lotus stay in the water, but leaves of lotus not touch the water. Da mesma forma que, já viu uma flor de lótus? A flor de lótus ela nasce, né? Na lama, enfim, ela fica vivendo dentro da água, mas ela tá, as pétalas dela estão em cima da água, mas não chegam realmente a tocar a água. And in the same way, Lord Vishnu nourishment all the living entities with Sattva-guna. Actually, he does not touch the Maya's Sattva-guna. Então, da mesma forma, o Senhor Vishnu, ele está ali em Sattva-guna, no modo da bondade, mas na verdade ele não encosta em Maya, não encosta na Sattva-guna, ele só aceita aquilo para nutrir os seres vivos. But Brahmaji, he creates with Maya Rajoguna. Mas o Senhor Brahma, ele realmente ele cria com esse modo da paixão de Maya, Rajoguna. And Shivji, he destroys with Maya Tamaguna, mode of ignorance. E o Senhor Shiva, ele destrói com o modo da ignorância, Tamaguna. I tell you a very nice, beautiful story, Srimad Bhagavatam. How Vamos. long it is we finish? No, 9:30. You told me to finish 9:30. Okay, a small story I tell you. Then understand together. Eu vou contar só mais uma história para vocês para terminar. É uma história bem bonita do Srimad Bhagavatam. Vocês vão poder entender mais da filosofia ao vivo. Once, one demon, his name was Bhasmasura. Então havia um demônio que se chamava Bhasmasura. Asura, demon. Ele era um demônio, um asura. Once he came in Kailash. E esse demônio um dia foi até Kailash, onde Lord, o Senhor Shiva. Lord Shivji, he was sitting with his wife Devi Parvati. E o Senhor Shiva estava sentado lá em Kailash com a esposa dele, Devi Parvati. Devi Parvati, very beautiful and attractive. So much effulgence coming from her body. Devi Parvati é muito bela, muito atraente, né? O corpo dela brilha muito, emana uma refulgência do corpo dela. Very nice, beautiful, soft body as like butter. Então o corpo dela, o corpo de Parvati é muito macio, como uma manteiga. And all direction completely illuminated. The body of Devi Parvati. E Devi Parvati, ela brilha tanto que o corpo dela ilumina todas as direções. When Bhasmasu, he saw Devi Parvati so much lusty desire coming. Quando o Bhasmasura viu Devi Parvati, ele ficou sentindo muita luxúria. But he noticed, oh, Shivji is there and Shivji is sitting. I told, where Shivji is sitting, he puts things. His child. Mas esse Bhasmasura viu que do lado de Parvati, Devi Parvati tinha quem? O Senhor Shiva, né? O marido dela sentado, segurando o que eu falei pra vocês antes, o que ele segura? Tridente. Um tridente. So Bhasmasura is thinking, how can I kidnap Devi Parvati in front of Lord Shiva? E aí Bhasmasura ficou pensando, como que eu vou poder sequestrar a Devi Parvati, raptá-la, mas na frente do Senhor Shiva, como que eu vou conseguir? That is called the demonic idea. Então esse tipo de pensamento, né, que esse Bhasmasura teve é realmente um pensamento demoníaco. How to kidnap others' wife. Esse pensamento de você querer raptar a mulher de outra pessoa. How to enjoy the stupid nonsense thing, sense gratification. Né, você querer desfrutar com a mulher, né, uma coisa tão estúpida, uma mulher de outra pessoa, e você querer desfrutar coisas estúpidas com ela. So Bhasmasura is thinking, what will do now? Então Bhasmasura, esse demônio, ficou pensando, o que eu posso fazer agora? Pra conseguir. Bhasmasura, he returned back his place. Aí Bhasmasura voltou, né, para onde ele vivia. On the way, Narada Rishi met with him. Aí bem no caminho ele encontrou com um santo que se chamava Narada Rishi. Then Bhasmasura, he asked Narada Rishi, how can I conquer Lord Shiva? Aí Bhasmasura perguntou para o Senhor Shiva, para o Senhor Narada Rishi, como que eu faço para poder conquistar o Senhor Shiva? Then Narada Rishi told the very easy process. Aí o Senhor Shiva falou assim, é muito fácil. Because Lord Shiva's one name is called Asutosha. Asu means very quick. Tosa means replace.
Muito fácil, porque na verdade o Senhor Shiva ele é chamado de Ashutosha, ou seja, é aquela pessoa que se satisfaz muito facilmente. Just you perform fire sacrifice and chant Shiva's mantra and offer it, bear leaves with ghee, then Lord Shiva will be very pleased and manifest in front of you. Ask in benediction, he will give you. Então apenas faça sacrifício de fogo, né? Aí você vai e também faz uma adoração, né, ao Senhor Shiva, e oferece a Shiva Linga ghee, né, com também a folha bel, que é um tipo de folha específica, né, ela oferece o ghee, e aí o Senhor Shiva vai ficar muito satisfeito com você e vai aparecer e vai falar para você pedir uma bênção que ele vai te dar. Shivji's one name is called Mrityunjay. Mrityunjay mantra is chant. Vocês podem cantar esse mantra, Mrityunjay mantra. Then you can conquer the Shiv. Shivji is called the president deity of death also. Que o Senhor Shiva, um dos nomes dele é Mrityunjay. Se você cantar esse mantra, você vai poder conquistar o Senhor Shiva, porque na verdade o Senhor Shiva é a deidade que preside a morte. Very simple. É um mantra muito simples. Om Tambakam Jajamahe Sugandhi Posti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrittur Moksham Amritam. Chant mantra. You can conquer the death. Podem cantar esse mantra para conquistar a morte, para poder conquistar a morte. And chant this mantra. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bhasmasura. He chanted this mantra. Very sweet mantra. Mrityunjay mantra. Mrityunjay Kavach mantra. And chanting Om Namah, and taking one big leaves, bare leaves with the ghee and offering the fire. Então o Bhasmasura ele fez isso. Ele começou a recitar esse mantra, Mrityunjay mantra, junto também com esse mantra Om Namah Shivaya. Ele pegava uma folha bel, que é um tipo de folha de uma árvore, e aí ele misturava com ghee, manteiga clarificada, e oferecia ao fogo. Antes eu falei que oferecia a Shiva Linga, na verdade oferece ao fogo. He chanted 1008. Então ele cantou 1008 vezes esse mantra. And one ghee leaves with ghee and offering. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivji think my devotee is calling. I would appear or not. Então ele cantava esse mantra, né, e fazia essas ofertas ao fogo. Aí Shiva pensou assim: meu devoto está me chamando, devo aparecer ou não? Devi Parvati told, oh my husband, your devotee is calling to you. Why not appear from the fire? Aí Devi Parvati, a esposa de Shiva, falou ao meu esposo: seu devoto está te chamando, por que você não se manifestou do fogo para ele? Then Shivji told Devi Parvati, big dilemma has come. Aí o Senhor Shiva falou para Parvati: mas aqui é um grande dilema. Well, what is the problem? Que He aconteceu? chanted very sweet name, your name, Om Namah Shivaya. Ele está cantando o seu nome é muito doce, Om Namah Shivaya. Ele perguntou a Devi Parvati. Well, in Devi, externally he is chanting Om Namah Shivaya. I offer my pranam to her, but in his heart, different things. Não, Devi, é que externamente ele está cantando Om Namah Shivaya, né? Me rendo ao Senhor Shiva, mas internamente ele quer outra coisa. Falou Shiva para Parvati. Shivji thinking what to do now. Aí Shiva pensou: o que eu faço But agora? here Bhasmasura again and again taking the ghee leaves, the ghee with bare leaves. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Then Shivji cannot tolerate. Shivji appeared in the fire. Então Shiva também não sabia se aparecia ou não, mas esse demônio, Bhasmasura, continuou oferecendo ao fogo para o Senhor Shiva a folha bel, né, que é uma folha específica, junto com esse mantra e também com o ghee, né.
a manteiga clarificada. Mas aí Shiva então não conseguiu tolerar, se aguentar e acabou aparecendo do fogo pro demônio. Shivji told him, Bhasmasur, I am very happy. Ask in benediction. What do you want? Aí Shiva falou para esse Bhasmasura, ó, tô muito feliz com você já. Peça alguma bênção, o que você quer? Bhasmasur, externally very humble, told he, Lord, see, if you are very pleased with my fire sacrifice, then give one benediction. E aí externamente, né, parecendo ser muito humilde, na verdade, né, fingindo ser humilde, esse Bhasmasura falou, se você está satisfeito com a minha adoração, então eu quero uma bênção, por favor. What benediction do you want? Qual bênção você quer? Perguntou o Senhor Shiva. Give the benediction in my palm. Aí o demônio falou assim, eu quero que você me dê uma bênção aqui, na minha mão, especificamente, na palma da minha mão. If my palm put in anybody's head, he will be transferred in ashes. Eu quero ter a bênção de que se eu encostar a palma da minha mão na cabeça de qualquer pessoa, essa pessoa vire cinzas na hora. Then Lord says, Mamastu. Okay, I grant it. Aí o Senhor Shiva falou, tá bom, concedo essa bênção. If you put your hand, palm, anybody's head, you will be transferred in ashes. Se você encostar a sua mão na cabeça de qualquer pessoa, essa pessoa vai se transformar em cinza sim. Shiva deu a bênção para ele. Then Bhasmasur laughed. Então o Bhasmasura, o demônio, fez essa risada nesse momento. He's very happy. Ele estava muito feliz, riu assim. Bhasmasur told Lord Shiva, I want to kidnap your wife, Devi Parvati. First I will transfer in ashes to you. Aí Bhasmasura falou assim, viu, Senhor Shiva, porque na verdade eu quero pegar sua mulher para mim, quero roubar sua mulher, então por isso, agora a primeira pessoa que eu vou transformar em cinzas vai ser você mesmo. Then Bhasmasur, he raised his length arms. Aí Bhasmasura esticou assim um bração. First you take test. You really give me benediction out my hand, palm or not. A primeira pessoa que eu vou testar para ver se realmente você deu a bênção ou não é você. Eu quero ver se você está funcionando a mão. Then Shivji appreciably ran. Aí o Senhor Shiva saiu correndo. And behind Bhasmasur raised his lengthy hand and ran chasing. E aí esse demônio Bhasmasura saiu correndo atrás do Senhor Shiva, esticando o braço assim, um braço bem longo para tentar botar em cima da cabeça do Senhor Shiva. And Shivji ran. And behind Bhasmasur also ran. Então o Senhor Shiva saiu correndo. E atrás dele estava Bhasmasura. Then Bhasmasur, Lord Shiva, he came in Vishnu, Lord Vishnu. E aí o Senhor Shiva foi até Vishnu em Vaikuntadam. Then Lord Vishnu told his Shivji, what happened? Aí o Senhor Shiva falou para o Senhor Vishnu falou para Shiva, Shiva, o que aconteceu? Shivji told, hey Lord Vishnu, please save me. Aí o Senhor Shiva chegou falando assim, Vishnu, Senhor Vishnu, por favor, me salve. That demon, Bhasmasur is coming, tried to transfer ashes. Aquele demônio Bhasmasura está vindo aqui tentando me transformar em cinzas, disse Shiva. Lord Vishnu told what happened. Then Lord Shivji told everything. He want to transfer the ashes and tried to kidnap my wife. Aí o Senhor Vishnu perguntou o que aconteceu. Aí o Senhor Shiva contou a história inteira e falou assim, então ele quer me transformar em cinzas para poder raptar minha mulher. Then Lord Vishnu told, why did you give this type of benediction to demon? You should not give these things. Aí o Senhor Vishnu falou para Shiva, você não deve dar esse tipo de bênção para um demônio. Você não deve fazer isso. Por que você deu essa bênção para um demônio? Shivji told, hey Lord Vishnu, you are my maintainer, you are my protector. For this I did not think this. Aí o Senhor Shiva falou para Vishnu, é porque você é meu mantenedor e meu protetor, então por isso que eu nem parei para pensar nisso. So please, you protect me. Por favor, me proteja. Then Lord Vishnu told, okay Lord Shiv, you sit here. E aí o que aconteceu nesse momento, o Senhor Vishnu falou para o Senhor Shiva, tá bom, fica sentado aqui. Then Lord Vishnu very quickly, with his yoga maya, manifested very nice, beautiful brahmachari. E aí nesse momento, através de Yoga Maya, a potência do Senhor, naquele mesmo momento, o Senhor Vishnu, ele manifestou uma forma bem linda de um brahmachari. Very beautiful, attractive brahmachari. Very delicious body, so much silent. Ele manifestou a forma de um brahmachari.
celibatário, ou seja, de um jovem, É? um rapaz celibatário, bem bonito assim, que o corpo dele brilhava e ele era muito formoso. As like 4 Kumar, yeah? Very beautiful and like brahmachari. Que nem os 4 Kumaras, né? Eles eram assim, bem fortes, bem bonitos, bem atraentes. And put some books in his armpit. E ele estava carregando assim alguns livros embaixo do braço. Took on danda, kamandal. E aí Kamandal ele is segurou water pot. uma vara, né, com uma danda e também um camândalo, que é um pote de água. On blanket, on his shoulder, Aí ele botou um cobertor assim sobre o ombro and chanting this. Shiva, Shiva, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Aí ele via e ficava cantando assim, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Mas Then- isso é Vishnu disfarçado. Bhasmasur came. Bhasmasur asked, "Hey Brahmachari, have you seen Shiva?" Aí o Bhasmasura veio e perguntou pra ele, né? Brahmachari, você viu Shiva? Then Brahmachari, which Brahmachari now? This guy? Vishnu. E aí esse Brahmachari, lembre-se, né? Quem é o Brahmachari? Esse jovem rapaz celibatário. Na verdade era o próprio Vishnu disfarçado. Hey Bhasmasur, why you are so much fatigueness coming? E ele falou assim, ó, Bhasmasura, por que você tá tão cansado? Que fadiga é essa? So much sweat dropping from your body. Why? Why you are running? Você tá suando muito, tô vendo que você tá pingando de suor. Por quê? O que aconteceu? Por que você tá correndo? Bhasmasur, I have no time to talk with you. Tell to me, have you seen Shiva? Aí Bhasmasura falou pra ele assim, ó, não tenho tempo de conversar com você. Você viu Shiva ou não? Then Brahmachari told, Ari Bhasmasur, you are my god brother. Because you worship Shiva, I worship Shiva. So both we are god brother. E aí, né, o Brahmachari, né, falou assim, ó, Bhasmasura, nós somos irmãos espirituais, né? Você adora Shiva, eu também, então nós dois somos irmãos espirituais. So tell me what happened, why you are so busy. Me fala o que aconteceu, por que você está tão ocupado agora? Then Bhasmasur told, Shiva, he gave me benediction on my palm. And if my head palm put anybody's head, he will transfer it essence. So I want to test on his head. Então a Bhasmasura falou, né, para o jovem celibatário que era para o Vishnu disfarçado. Não, é porque Shiva ele me deu essa bênção de que se eu botar minha mão na cabeça de qualquer uma, a pessoa vai virar cinza, vai morrer. E agora eu quero testar isso. Then Brahmachari told, Hari, Bhasmasura, you are very intelligent. You are Pandita, learned scholar. E aí o Brahmachari falou para Bhasmasura, você é muito inteligente, você é um erudito, muito estudado. How possible to believe the benediction of Shiva? Como você vai conseguir acreditar nessa bênção do Senhor Shiva? After many times, many years, I also performed for heart austerities, Shiva, Lord Shiva. Várias vezes, por muitos anos, eu fiz austeridades também severas lá no local do Senhor Shiva. This benediction he gave him many times, but nothing happened. Então, essa bênção, na verdade, o Senhor Vishnu também o Senhor Shiva também já me deu várias vezes, mas não deu em nada, né? Falou o Brahmachari para Bhasmasura. When Brahmachari Vishnu told this, that time, Bhasmasura was so much charmed with his words. E aí, então, quando o Brahmachari, né, que esse jovem celibatário, que era o próprio Vishnu, Are you listening why you are chasing behind to him? falou isso, então isso acabou realmente mexendo com a cabeça de Bhasmasura. Então, Vishnu, que no caso do Brahmachari, falou, por que você está correndo atrás de Shiva? After many years, I also performed heart austerities. And he many times, not one time, many times also he came and gave same benediction in my hand. Várias vezes eu também já fiz austeridades e tal, e aí esse mesmo Shiva ele foi e também deu esse tipo de bênção na minha mão. And just he also came and gave benediction in my palm. Same, nothing. Look, I am a protein. Então ele acabou de vir, na verdade Shiva, né, Brahmachari falou, e me deu também essa mesma bênção, de que a minha mão ia poder transformar em cinzas. Veja, mas aqui ó, não tá dando em nada. In the same way, you can put your palm on your head. Check. Sabe por que você não faz a mesma coisa? Bota sua mão em cima da sua cabeça e prova se está funcionando. Verifica. Then Bhasmasura said, maybe not. A Bhasmasura pensou assim, pode ser que esteja realmente funcionando a bênção, talvez não. Then Lord Vishnu, Brahmachari, don't worry, just you talk. Look, your hand, put this way. Aí o Senhor Vishnu falou, não, mas não tem problema, faz um teste, vai ali botando a sua mão em cima para ver se está realmente funcionando essa bênção.
Okay, you took your hand this way. Bota sua mão assim, nessa altura, nessa posição. If anything burn, transparent ashes, some heat coming or not? You feel or not? Porque qualquer pessoa, qualquer coisa, né, qualquer elemento que queime, que transforme tudo em cinzas, você vai sentir um calor quando você chega perto dele. Não é verdade? Look, hold your hand over your head. Ó, faz o teste, bota sua mão assim sobre a sua cabeça. Are you feeling? Você sente alguma coisa? Are you feeling something? Sente alguma coisa? Well, no. So that means no power. Ou seja, a sua mão não tem nenhuma potência. No heat. Are more down. Então ele foi falando assim, o Brahmacharya foi falando para Bhasmasura, vai, coloca a sua mão assim, tá sentindo alguma coisa? Não? Ah, então porque não tem nenhuma potência, não tá sendo calor, então vai aproximando mais a sua mão, vai aproximando mais. So Bhasmasura is sitting, why I am chasing behind the Shivji? At first I test myself, this is true or not? Aí Bhasmasura realmente reconsiderou, por que eu estou procurando o Senhor Shiva agora? Né? Primeiro eu tenho que realmente testar. When Bhasmasura get, maybe I will transfer an assets for this girl. No, maybe not. Then Brahmacharya, go down, more down. Mas Bhasmasura estava preocupado, vai que eu me transformo em cinzas, né? Mas aí o Brahmacharya, que era visto, ficou incentivando, não, se não está quente é porque não está funcionando, não, abaixa mais a mão para ver se está saindo calor. I have one hand and two palms. You can do this way. Faz assim com as duas palmas da mão, assim, ó, unidas. You do this way? Sabe fazer assim, ó? Pode fazer assim? Look, then Bhasmasura also do this way. Então Bhasmasura também fez assim. Down, more down. Você não chega mais perto da mão. Any heat coming or not? Tá sentindo algum calor? Are you feeling any heat? Tá sentindo algum calor? So how possible you transfer in ashes? Então como você vai conseguir transformar em cinzas? I am doing this way. O Brahmacharya falou, né? Eu tô apanhando a minha mão na cabeça, não tá dando em nada. Then Bhasmasura, this is true. What am I testing? Okay, I test myself first. Aí Bhasmasura realmente, por que eu tô correndo atrás de Shiva? Melhor primeiro testar minha mão. Bhasmasura, do this. Then, Aí Bhasmasura foi, você acabou encostando a mão na cabeça e, ixi, ele virou cinzas na hora. Vrindavan Bihari Lal ki jai. Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami told this story to Parikshit Maharaj. Então, nesse livro sagrado chamado Bhagavatam, Sukadeva Goswami contou essa história para Parikshit Maharaj. Understand? Entenderam? Those were demons. This is their activities. Quem é demônio, né, age dessa forma. And Tamaguna, Rajaguna, Tamaguna, last and anger. Eles têm muita luxúria, muita raiva, Tamaguna, Irajaguna. And Lord Vishnu is the beyond of Sattva. So for this regard, conclude Srimad Bhagavatam, this sloka. Hari Guna Sakshat Purusa Prakriti Paraha. Lord Sri Hari, beyond of Rajaguna, Tamaguna and Sattva. Então Vishnu, né, que é Deus, Krishna, na verdade ele está além dos modos da natureza material, além tanto de Rajaguna, modo da paixão, Tamaguna, modo da ignorância, também além do modo da bondade, Sattva. In this way, Lord Vishnu, he said, Shiva. Então nessa história que aconteceu, dessa forma o Senhor Vishnu salvou o Senhor Shiva. So there are many evidences. Vishnu is the supreme Bhagavan. Who is Vishnu? Krishna. Então tem várias provas que mostram que Krishna, ele é Deus Supremo, né? Bala Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajami. 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 Galo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare
भी नहीं सुने। बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की ओके थैंक यू take some books here. What is called Jai Gurudev? What is called Upakhanapadi, Jai Gurudev, and others also. And those who want to check Harinam, Japamala come. Então tem alguns livros que a gente vai mostrar. Quem quiser adquirir livros e revistas, Jai Gurudeva revista, também o Pai da Livro deixa outros livros. A gente vai mostrar que a gente vai interessado, só vai dar uma contribuição. E quem quiser receber um cordão de Japamala para poder recitar um mantra Hare Krishna, é só se aproximar. Que Gurudeva pode dar de graça para quem quiser. Para fazer uma prática diária. E também quem quiser cantimala, é só chegar aqui. Jai Srila Gurudeva aqui. Vai lá, filha. She's swept your case. Huh? You want candy? Candy funny. I have the candy. Okay?